Olá pessoal, vamos dar início ao nosso primeiro vídeo do curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Conforme a gente já havia conversado, eu vou nessa primeira parte do curso dar uma breve revisão aí sobre os principais tópicos envolvendo matrizes e sistemas lineares, tá? A ideia desse primeiro vídeo, pessoal, é mais para lembrar vocês alguns conceitos fundamentais que vão ser utilizados ao longo do curso, tá? Como tópico especial de hoje, a gente vai falar sobre tipos de matrizes, tá? E principalmente as operações básicas que a gente pode aplicar ali numa matriz. Principalmente soma, multiplicação por escalar e, claro, o produto de matriz. O intuito aqui, pessoal, é mais relembrar vocês os conceitos básicos, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Então a gente vai começar, pessoal, conforme está aparecendo aí na tela para vocês, com a definição, né? O que é uma matriz, tá? Uma matriz, pessoal, nada mais é o que uma tabela. Você pode enxergar ela como uma tabela retangular aí, de números reais ou complexos. Para o nosso objetivo, números reais ou complexos vai ser bem suficiente, tá? Então, aqui conforme está aparecendo no cursor, a gente vai denotar aí uma matriz, por exemplo, por A aqui, letras maiúsculas. Então seria uma estrutura dessa forma, onde os elementos que se figuram aqui dentro vão ser sempre denotados por letras minúsculas, tá? Então, aqui tem algumas coisas que eu preciso lembrar vocês. Lembra? Eu tenho uma matriz A, os elementos aqui são sempre denotados por A e J, pessoal, só lembrando que esse I denota sempre a linha onde o elemento está, e J a coluna, perfeito? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu estou na posição A11, então seria a linha 1, coluna 1. Aqui a linha 1, coluna 2 e assim por diante. Aqui embaixo, ó, linha 2, coluna 2 e assim por diante até a linha N, coluna N. Então, uma forma de a gente denotar uma matriz, pessoal, vai ser sempre com letras maiúsculas e os elementos que figuram aqui da matriz são por letras minúsculas. Sempre havendo essa indexação aqui para sempre você poder marcar a posição da linha e da coluna de cada elemento, tá? Então aqui, pessoal, só para frisar, uma matriz A com essa notação AIJN por M aqui que eu estou fazendo para vocês, nada mais é uma matriz onde os elementos são os elementos A e J, onde você tem uma quantidade N de linhas e M de colunas, tá? Isso é importantíssimo. Então é uma matriz, pessoal, às vezes vocês vão escutar isso bastante, o quê? É uma matriz de ordem N por M, ou seja, você tem N linhas por M colunas. Então você tem M linhas por M colunas. Só para relembrar vocês aqui, perfeito? Tá? Vamos a alguns conceitos a mais sobre essa estrutura. Só para lembrar. Os elementos que figuram aqui, pessoal, com A e I, ou seja, os elementos com... Cada elemento aqui é um A e J da vida, né? Então, os elementos que o I igual a J seriam os elementos que estão aqui na diagonal aqui dessa matriz. Então, são justamente os elementos aqui, são chamados elementos da diagonal da sua matriz A. Tá? Só para lembrar isso para vocês. Bom, eu vou estar passando aqui para vocês vários conceitos. Isso aqui eu já falei para vocês, que aqui a gente vai estar sempre denotando a matriz por letras maiúsculas e os seus elementos por letras minúsculas. Tá? Só para facilitar, pessoal, às vezes a gente vai estar usando essa notação aqui, AN por M, simplesmente para denotar que a gente vai estar trabalhando com a matriz A, com os elementos A e J, que você tem uma matriz com N linhas por M colunas. Perfeito? Só para simplificar. Então, um exemplo aí de matriz, pessoal, bem simplesinho para vocês. Uma matriz A, que está aparecendo na tela aí para vocês, número 1. Ela é uma matriz complexa, tá? A gente vai estar sempre trabalhando com matriz ou com números reais ou números complexos. Na maioria das vezes com números reais, tá? É uma matriz complexa porque ela tem um elementinho ali no meio dela que é um número complexo. Perfeito? Essa aqui é uma matriz que ela tem 3 linhas e uma coluna somente. Então é uma matriz 3 por 1, ou seja, tem 3 linhas e uma coluna.
No caso do 2 aqui, essa matriz B, pessoal, ela é o quê? É uma matriz que ela tem quantas linhas? Apenas uma linha. Quantas colunas? Ela tem 4 colunas. Então é uma matriz real aqui, pessoal, porque ela figura somente elementos, só números reais aqui, tá? Ela tem uma linha e 4 colunas, tá? Por fim, essa matrizinha C que está aparecendo para vocês, tá? É uma matriz aqui, vocês perceberem, ela é o quê? Quantas linhas ela tem? Tem uma, duas, três linhas por quantas colunas? Uma, duas, três colunas, tá? Então é uma matriz de ordem 3 por 3, tá? Tá aparecendo aqui para vocês, perfeito? Matriz 3 por 3. Só para deixar um gancho aqui para o futuro, esse conjunto das matrizes M por N aqui são todas as matrizes que têm ordem N por M, ou seja, as matrizes, o conjunto, todas as matrizes que têm N linhas por M colunas. E as entradas seriam sobre um corpo K. Não vou entrar muito em detalhes do que é a definição de corpo, mas, ou seja, os elementos que figuram ali das matrizes ou podem ser números reais ou complexos, tá? Eu não vou dar muitos detalhes ainda sobre esse conjunto, pessoal. Quando a gente for trabalhar lá na frente com espaços vetoriais, esse conjuntinho do jeito que está definido aqui, vocês vão ver que com algumas operações ele vai ser um espaço vetorial, perfeito? Bom, só para lembrar mais alguns conceitos para vocês, tá? Essa definição 1.1.3, certo? O que é uma igualdade de matriz, pessoal? Uma igualdade de matriz, eu acho que o próprio nome já é mais fácil que a própria definição. Duas matrizes vão ser iguais se acontece o que? Elas têm o mesmo tamanho, ou seja, você tem a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas e mais. Os elementos que figuram ali em cada uma das matrizes têm que ser iguais, tá? Então a matriz igual, basicamente o próprio nome já diz, é igual mesmo. Mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas e os elementos são os mesmos, tá? Só a critério de exemplo, tá? Se vocês perceberem, olha essa matriz. A, ela é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. E essa matriz B é uma matriz que tem três linhas e três colunas. Logo de cara, por definição, essas duas matrizes não são iguais, justamente porque elas não têm a mesma quantidade de linhas. Uma tem 2 e outra tem 3, certo? Então aqui você já poderia dizer, ó, essa matriz A já é diferente da matriz B, tá? Então, só um exemplo simples aí para vocês relembrarem o que de fato são matrizes iguais, tá? Então a gente vai entrar num próximo tópico, que seria os tipos especiais de matriz, tá? Isso aqui vou pedir uma certa atenção de vocês, porque às vezes muitas das notações, muito do vocabulário que eu vou estar utilizando no curso para frente, vão utilizar principalmente esses conceitos aqui. Primeiro, por exemplo, o que é uma matriz quadrada, tá? Matriz quadrada, pessoal, o próprio nome já diz, de fato ela tem que ser um quadrado, mas formalmente dizendo, conforme está aparecendo para vocês, uma matriz quadrada nada mais é uma matriz onde o número de linhas ele bate com o número de colunas. Então, por exemplo, aqui é uma matriz 2 por 2, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Ou aqui, no caso, 3 por 3, o número de linhas igual ao número de colunas. Ou num caso mais simples ainda, pessoal, uma matriz 1 por 1, ela tem uma linha e uma coluna. Essa também é um exemplo de uma matriz quadrada. Um outro exemplo é a matriz nula, ou seja, bem simplesinho aí, pessoal, os elementos, ou seja, uma matriz nula é aquela onde todos os elementos da sua matriz são o quê? Zeros. Então, é uma matriz, por exemplo, 2 por 2, 0, uma matriz 3 por 5, nesse caso, 3 linhas e 5 colunas. Ou seja, basicamente é uma matriz onde todo elemento que está dentro da matriz é o zero. Perfeito? Vamos continuar. Alguns outros tipos de matrizes bacanas que a gente vai utilizar bastante. Vamos lá. Matriz coluna, pessoal. Matriz coluna, o próprio nome já diz, é aquela que possui uma única coluna, ou seja, no caso na hora que você olhar a matriz, a 2 por 1, ela tem duas linhas e uma coluna, que é isso que está aparecendo aqui para vocês. Ela tem duas linhas e uma coluna. Um exemplo aqui é a matriz 3 por 1, ou seja, você tem três linhas, mas apenas uma coluna. Então, são exemplos de matriz coluna. Ou ainda mais simples ainda, é
Uma matriz 1 por 1, ela tem o quê? Apenas uma coluna. Na mesmo espírito da matriz coluna, a gente tem a matriz linha, justamente a matriz formada que tem apenas uma linha, tá? Então, aqui deixo para vocês observarem com mais tranquilidade, ou seja, apenas uma linha, isso não independe do número de colunas, tá? Vamos lá, matriz diagonal, pessoal, matriz diagonal. Bom, matriz diagonal, nada mais é, pessoal, tem que se atentar ao seguinte fato, tem que ser uma matriz quadrada, certo? Ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, onde, o que acontece? Você vai pegar os elementos da diagonal, ou seja, olha para os elementos da diagonal, olha fora agora dos elementos da diagonal, ou seja, todos os elementos fora da diagonal principal têm que ser zeros. Tá? Então vamos tomar cuidado com essa definição, ou seja, todos os elementos aqui, vamos olhar para essa matriz 3 por 3. De fato, ela é uma matriz quadrada, porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Olha para a diagonal principal, os elementos que figuram na diagonal da sua matriz. Fora da diagonal, todos os elementos que figuram aqui são zeros. Então, esse é um exemplo de uma matriz diagonal. Um exemplo mais patológico, digamos assim, pessoal, que não, a própria definição não exclui esse caso da matriz nula. Por quê? Olha para os elementos da diagonal principal. Quem são? O 0 e o 0. Fora deles, os elementos são nulos? São. Então, esse é um exemplo de uma matriz diagonal. Tá? Então, ou seja, você vai olhar para a diagonal principal. A matriz diagonal é aquela que você, fora da diagonal principal, todos os elementos são zeros. Eventualmente, você pode ter uma diagonal principal 0, que é o caso dessa matriz aqui, aqui duas linhas, duas colunas. De fato, ela é uma matriz nula, porque todos os elementos são nulos, e mais, ela é uma matriz diagonal, porque fora da diagonal principal, todos os elementos são nulos. Tá? Um outro exemplo, pessoal, de matriz que a gente vai utilizar muito, tá? É a matriz identidade. Tá? A matriz identidade, pessoal, nada mais é que o quê? É uma matriz onde na diagonal principal todos os elementos são 1, o número 1, e fora dele são zeros. Certo? Mas de fato, tem que ser uma matriz ainda o quê? Quadrada, tá, pessoal? Não vamos esquecer disso. Certo? Então, de fato, ela é uma matriz diagonal, certo? Porque fora da diagonal principal são todos os elementos zeros, e mais os elementos que figuram na diagonal principal têm que ser formados apenas pelo número 1. Tá? Então, é a matriz identidade. Mais para frente, ela vai fazer um papel principal aí para a gente. Matriz triangular superior agora. Bom, vamos lá. Matriz triangular superior. De novo, pessoal, tem que ser uma matriz quadrada, onde agora você olha para a diagonal principal. Olhou para a diagonal principal da matriz. A matriz ela vai ser triangular superior se todos os elementos abaixo da diagonal são nulos. Então, triangular superior. Então, é uma matriz que eventualmente ela tem elementos não nulos somente acima da diagonal principal. Então, no caso dessa A22, então ela é uma matriz triangular superior, porque abaixo da diagonal principal você tem zeros. Essa matriz também B33 é uma matriz quadrada, ou seja, observe uma coisa, que a diagonal principal está aqui, tá? Deixa eu tentar pegar minha mãozinha aqui para ficar mais fácil. Então, a diagonal principal está aqui, abaixo da diagonal você tem o quê? Zeros, então é a matriz triangular superior. E mais, pessoal, um exemplo mais patológico, digamos assim. Olha para a diagonal principal. 0, 0, 0. Abaixo da diagonal principal é formada por zeros? Perfeito. Então, ela é também uma matriz triangular superior. Ou seja, a matriz nula, ela é também uma matriz triangular superior. No mesmo espírito, agora a gente fala da matriz triangular inferior. Nada mais é que uma matriz quadrada. Olha para a diagonal. Se todos os elementos acima da diagonal principal forem nulos, então essa é a matriz chamada triangular inferior. Tá? É a mesma história da matriz triangular superior, só que ao contrário. Ou seja, você vai fixar a diagonal principal
E se todos os elementos acima da diagonal principal forem zeros, então, de fato, você tem uma matriz triangular inferior. Certo? Mesma coisa aqui para a matriz nula. Fixa a diagonal principal. 0, 0, 0. Olha para os elementos acima da diagonal principal. Todos são nulos? São. Então, esse é um caso da matriz triangular inferior. Tá? Beleza. Tenho mais alguns tipos de matrizes para mostrar para vocês. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as operações entre matrizes. Primeiro, deixa eu só voltar aqui para as operações. Então a gente parou na matriz triangular inferior. Eu gostaria de mostrar para vocês outros dois tipos de matrizes que vão ser bastante importantes para nós aqui na sequência do curso. Tá? Só vou mudar minha tela. Então, um outro tipo de matriz que eu queria mostrar para vocês é a matriz transposta. Tá? Então, nada mais é, pessoal, matriz transposta, dado uma matriz A, tá? Deixa eu aqui para uma matriz A. Então, dado uma matrizinha A aqui de tamanho M por N, tá? Você tem M linhas e N colunas, tá? É uma matriz, se considera A primeiro uma matriz, certo? Então, a transposta dessa matriz A, a gente vai estar usando essa notação de A com Tzinho aqui em cima. Nada mais é que uma nova matriz, que eu estou chamando aqui com os elementos B e J, mas quem são esses elementos B e J? Nada mais é que o elemento B e J, nada mais é que o elemento AJI da matriz A inicial. Tá? Talvez a definição fique um pouco difícil à primeira vista, pessoal, mas vamos fazer um exemplo bem facinho aqui. Primeiro, olha essa matriz A. Ela tem o quê? É uma matriz aqui 2, 0, 1, 3, 5 e 6. Perfeito? Primeiro, vamos identificar uma coisa. Quantas linhas e quantas colunas que ela tem? Vamos fazer isso aí. Quantas linhas e quantas colunas? Ela tem o quê? Quantas linhas? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Só para a gente brincar um pouquinho. Vamos calcular agora a transposta dela, pessoal. Eu vou simplesmente mostrar uma forma rápida e simples de você, dado uma matriz, você criar sua matriz transposta. Depois eu vou fazer um comentário em cima da própria definição. Então, pessoal, basicamente para você criar a matriz transposta, o que você faz? Você vai pegar a própria matriz A, o que for linha você vai transformar em coluna. Então, por exemplo, aqui na matriz A eu tenho a primeira linha formada pelo 2 e 3. Então, o 2 e 3 vai virar coluna. De novo, lá na matriz A, a segunda linha é o 0 e 5. Então, ela vai se transformar em coluna. E depois, por fim, o 1 e 6, que era a linha, virou coluna. Tá? Agora, só para vocês verificarem que de fato a definição acontece. Vamos lá. Olha para o 2 aqui. O 2 é o elemento A. Aqui no caso da matriz transposta, os elementos são os B e J. Tá? Então aqui é o elemento B11. Certo? B11. O B11 ele bate com o elemento A11. Bate, né? Porque o próprio elemento A11 aqui é o próprio 2. Agora, quem é esse elemento aqui? Esse elemento aqui é o elemento aqui. Deixa eu só tirar aqui. É o elemento quem? B, quem? Primeira linha, segunda coluna. B12. Vamos ver se de fato está acontecendo a definição de transposta. Pela definição de transposta, o elemento B12 tem que ser igual ao elemento, usando essa relação aqui, pessoal. Tem que ser igual ao elemento A2, 1. Vamos lá na matriz A e ver quem que é o elemento 2, 1. É o elemento A2, 1, é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Está aqui. Tá? Então, esse cara aqui é o A2, 1. Certo? Então, assim por diante você consegue verificar, pessoal. Por exemplo, esse elemento é quem? É o B13, primeira linha, terceira coluna. Ele tem que ser igual a quem? O B13 tem que ser igual ao A31. Vamos lá na matriz A e verificar quem que é o elemento A31. É o cara da terceira linha, primeira coluna.
cara da terceira linha, esse cara é o seu A31. Então eles estão batendo aí, pessoal. Então, de fato, esse macetezinho que eu ensinei para vocês, de fato, dado a matriz A, você consegue construir a sua matriz transposta, tá? Então, por favor, verifiquem de fato os outros elementos aqui da matriz transposta, o 3, o 5 e 6, se de fato verificam a definição de matriz transposta. Então, basicamente, dado a matriz A, os elementos que eram linha começam a se transformar em coluna. Ou seja, você vai pegar uma linha da matriz e para criar a matriz transposta, você vai pegar a linha e transformar em coluna. Linha, coluna, e assim por diante você vai criar a matriz transposta. Certo? Uma outra matriz aqui que eu julgo interessante para vocês é a matriz simétrica, tá? Pessoal, de novo, a matriz simétrica nada mais é que uma matriz quadrada, onde o elemento AIJ bate com o elemento AJI. Vamos verificar nesse exemplo aí. Bom, o 8. O 8, pessoal, é o elemento A11. Então, o A11, se eu olhar a definição, o A11 ele bate com o elemento A11, né? Porque eu tenho que pegar aqui o elemento, aqui o I é 1 e o J é 1. Então, se eu inverter a posição do I com o J, fica a mesma coisa. Agora vamos aqui o segundo elemento. Seria aqui o 9 é quem? É o A12, primeira linha, segunda coluna. Então, o elemento, vamos ver se bate. O elemento A12, para ela ser uma matriz simétrica, tem que bater com o elemento A21. Quem é o elemento A21? É o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, aqui está aqui, o elemento da segunda linha, primeira coluna. Tá? Então, está aqui, está batendo. Está ficando feio aqui meu círculo, mas é mais para vocês entenderem que é esse cara que está aqui. Tá? Ao menos 4. O menos 4, quem é esse cara? É o elemento A13, que é a primeira linha, terceira coluna. Então vamos ver se bate a definição de simétrica, ou seja, o elemento A13, será que ele é igual ao elemento A31? Bom, quem é o elemento A31? É o cara da terceira linha, certo? Primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Esse cara é o seu A31. De fato bate. Tá? Isso você pode fazer para todos os outros elementos. Por exemplo, aqui, o 7. Quem é o 7? O 7 é o elemento da segunda linha, terceira coluna. Então, ele tem que bater com o elemento da terceira linha, segunda coluna, que está aqui embaixo. Tá? Os elementos da diagonal principal, pessoal, de fato, eles já satisfazem a definição de ser simétricos. Porque, por exemplo, o 1 é o A22. Então, o A22 é igual ao próprio A22. O 0 é a mesma coisa. A33 é igual ao A33. Então, basicamente, pessoal, o próprio nome já diz, a matriz simétrica, nada mais é que uma matriz que ela tem uma certa simetria com respeito à diagonal principal. Tá? Você pode refletir a matriz, você pode meio que dobrar ela em cima da diagonal principal que os elementos vão bater. Certo? Bom, uma definição aí, uma proposição que vocês poderiam pensar, seria o quê? Que vai aparecer para vocês. Uma proposiçãozinha é o quê? Que uma matriz ela é dita simétrica. Uma forma de você verificar se é uma matriz simétrica, sem somente ser, tanto faz, é verificar se ela é igual à sua transposta, tá? Usando aquele conceito que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, pega uma matriz A, cria a transposta dela. Se elas baterem, então de fato é uma matriz simétrica. Então, eu vou deixar de exercício para vocês aqui, para vocês verificarem, por favor, façam. Essa matrizinha que está aparecendo na tela aí para vocês, que de fato já sumiu aquelas marcaçõezinhas que eu fiz aqui na tela anterior. Verifiquem que essa matriz que está aparecendo na tela para vocês aí, tá? Ela de fato ela é uma matriz simétrica. Então, ou seja, essa matrizinha que está aparecendo aqui para vocês, eu vou fazer uma setinha, chama ela de A, de B, enfim, maiúsculo, e verificar se ela é de fato calcular aqui a transposta dela. Então aqui, pessoal, só uma sugestão, calcule sua transposta, tá? Então, tarefinha de casa bem simplesinha, só para vocês começarem a brincar. De fato, vocês vão ver que ela é igual à sua transposta, então, por essa proposição, ela é uma matriz simétrica. Bom, a gente já tinha acabado de ver que ela é uma matriz simétrica pela própria definição, tá? Mas é mais para vocês
sentirem. Ou seja, pega essa matriz, faz a sua transposta e vê que de fato ela bate com a matriz original. Perfeito? Bom, esses eram os tipos de matrizes que eu queria mostrar para vocês. Vamos à segunda parte agora do tópico da aula de hoje, que seria as operações com as matrizes. Tá? Vocês vão ver que vão ser muitas das coisas que vocês já fizeram, de uma forma simples, tá? Mas é mais para só relembrar aqui os conceitos. Então vamos lá. Então eu vou estar subindo um pouquinho da tela aí, só vou deixar aqui as definições agora para vocês. Primeiro, pessoal, operações com as matrizes. Vamos lá. Vamos lá. Operações com matriz, pessoal. Então, soma de matriz. Somar matriz, pessoal, tem aqui, digamos, você tem uma matriz A e uma matriz B. Somar, pessoal, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes técnicos, nada mais é que criar uma nova matriz, onde cada entrada é a soma das respectivas entradas aqui das matrizes A e B. De fato, pessoal, tem que tomar um cuidado na hora que você for somar a matriz, que as duas matrizes, elas têm que ter o quê? A mesma quantidade de linhas e colunas, ou seja, a matriz A tem que ter a mesma quantidade de linhas da matriz B, e a matriz A tem que ter a mesma quantidade de colunas da matriz B. Tá? Então, para somar, fazer essa soma A mais B, de fato, o número de linhas de A tem que bater com o número de linhas de B, e o número de colunas de A tem que bater com o número de colunas de B. Então, nada mais é que você somar posição a posição da matriz A com a matriz B. Então, uma coisa importante aqui, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, que a soma só está definida para matrizes do mesmo tamanho. Então, nada mais é que você somar elemento a elemento respectivo. Vamos olhar aqui um exemplo rapidinho, bem simplesinho. Exemplo que está aparecendo para vocês é o quê? Que se eu pegar uma matriz A e uma matriz B aqui, somar essas duas, nada mais é que você pegar elemento a elemento e somar. Então, 2... Bom, primeiro, antes disso, de fato elas têm o mesmo tamanho, né? Então ela é uma matriz, essa A é uma matriz 3×3, a B também é uma matriz 3×3, então somar as duas, ou seja, o 2 aqui você soma com 1, que está aparecendo 3. Aqui o 3 você soma com 1, que vai dar o 4, e assim por diante. Então, aqui nesse item que é o 4, nada mais é que o 1 mais 3. Tá? Então, somar, pessoal, é somar posição a posição. Bem tranquilinho, vocês já estão acostumados a fazer isso bastante. Algumas propriedades, pessoal, que a gente de soma aqui de matriz. Tá? Isso aqui eu vou estar só dando uns toques para vocês sobre essas questões de soma, propriedade de soma, propriedade de multiplicação de escalar de matriz, porque lá na parte dos espaços vectorais, vocês vão ver que essas propriedades vão aparecer de novo para vocês. Beleza. Bom, primeiro, proposição que está aparecendo para vocês é o quê? A soma ela é fechada, ou seja, se eu somar duas matrizes, ainda continua sendo uma matriz. Ou seja, a soma, o item 2 aí que está aparecendo para vocês, a soma é comutativa, ou seja, se eu somar A com B, é a mesma coisa de eu somar B com A. Claro, pessoal, sempre que eu estou pensando aqui em soma, estou pensando que as duas matrizes, ou seja, é possível fazer a soma, tá? Desde que ela esteja bem definida. Adição, aqui, pessoal, a adição ela é associativa. O que isso quer dizer? Eu posso somar A com B primeiro, depois somar o C, ou posso somar o B com o C e depois somar o A, que dá na mesma, ou seja, você pode associar a soma. Bom, a soma ela tem um elemento neutro. O que isso quer dizer? Ou seja, existe uma única matriz na hora que você soma com todas as outras e dá ela mesma. Ou seja, existe uma matriz que eu vou estar chamando de zero, na hora que eu somo com qualquer outra é a própria A. De fato, pessoal, essa matriz é a matriz nula, tá? Porque vocês vão ver que se eu pegar qualquer matriz e somar com a matriz nula, dá a própria matriz A. Perfeito? Bom, uma última propriedade aí, que é o quê? A adição, você pode aqui, cada matriz, cada elemento, ela tem o quê? Um elemento oposto, ou seja, dado uma matriz A de tamanho m por n, tá? Ou seja, você tem n linhas e n colunas,
existe uma única matriz, que a gente vai estar chamando de matriz oposta, tá? A notação é menos A, justamente na hora que você pega o A e soma com a menos A, dá o próprio zero. Bom, é bem simplesinho de enxergar isso, pessoal, que essa matriz oposta nada mais é que os mesmos elementos da matriz A, por exemplo, se a minha A é uma A e J, a menos A vai ser a própria matriz, os próprios elementos da matriz A com menos na frente. Tá? Então, basicamente, o que? Pegar uma matriz A, criar a oposta dela, nada mais é que você pegar os mesmos elementos da A e colocar um sinal de menos. Então, na hora que você pegar a A e somar com a menos A, isso vai te dar a matriz nula. Tá? Então, pessoal, de novo, essas propriedades que eu estou mostrando para vocês, o intuito aqui é só para deixar um aperitivo lá para a parte de espaços vetoriais. Perfeito? Então, isso foi propriedades de questão da soma, ou seja, somar matriz. Tá? Então, um exercício para vocês é só para provar a proposição acima, ou seja, peguem duas matrizes quaisquer e verifique de fato essas condições de fato acontecem. Multiplicação de matriz por escalar. Isso está aparecendo aí na tela para vocês. Bem simplesinho, também vocês estão acostumados a fazer. Ou seja, dado uma matriz A de tamanho m por n e alfa um escalar, ou seja, um número, pessoal, um número real ou complexo no caso. Na hora que a gente faz a multiplicação, eu vou criar, ou seja, eu posso definir a multiplicação de um escalar por uma matriz. Isso vai ser uma nova matriz que eu vou estar chamando de B. Tá? Ou seja, B são todos os elementos B e J, onde nada mais é que o produto de alfa por cada entradinha da matriz. Tá? Então, o alfa, no nosso caso, é o nosso escalar. Bom, só para exemplo, pessoal, acho que é mais fácil a gente dar o exemplo aqui do que ficar, às vezes, ficar em termos técnicos. Né? Se eu pegar uma matriz A, conforme está aparecendo aqui, e o alfa, o meu escalar, menos 2, se eu fizer o alfa vezes A, nada mais é que eu multiplicar o menos 2 em cada entradinha da matriz. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, que dá menos 4. O menos 2 vezes 3, que vai dar o menos 6. O menos 2 vezes 1, que dá o menos 2, e assim por diante. Então, dado o escalar e uma matriz, eu crio uma nova matriz, que é o alfa vezes A, ou seja, o escalar vezes a matriz A. Então, assim como lá na parte de soma, a gente tem também algumas propriedades, tá, pessoal? Que é o quê? A número 1 que aparece para vocês. A multiplicação é fechada, ou seja, se eu pegar uma matriz e multiplicar por um escalar, esse resultado continua sendo uma matriz. Tá? A multiplicação por escalar é distributiva, ou seja, se eu pegar uma matriz aqui, eu tenho A mais B e multiplicar por alfa, é a mesma coisa de eu fazer alfa vezes A e alfa vezes B. Certo? Claro, desde que esteja bem definida essa soma A com B. Perfeito? Vamos lá. Algumas propriedades a mais para vocês. Então, só para vocês se acostumarem, tá? Que é o quê? Ela vale um outro tipo de distributividade, pessoal. Qual é? Eu posso distribuir os escalares aqui. Alfa e beta escalares é a matriz. Meio que eu posso distribuir a matriz em cada escalar. Vai ficar alfa vezes A mais beta vezes A. Alfa e beta, de novo, aqui são escalares e a minha matriz. Por fim, pessoal, essa multiplicação por escalar ela é associativa. Imagine que eu tenho dois escalares, alfa e beta. Então, eu tenho um produto de alfa com beta e eu quero multiplicar isso pela matriz A. O que essa propriedade está nos dizendo? Que primeiro eu poderia multiplicar o A pelo beta e depois multiplicar pelo alfa. Então, primeiro eu posso associar, ou seja, multiplica a primeira matriz A pelo beta, depois pelo escalar alfa. Isso seria a mesma coisa de eu pegar a matriz A e multiplicar direto pelo alfa e beta. Tá? Propriedadezinha. Se eu pegar a matriz A e multiplicar por 1, é a própria matriz A. Se eu pegar uma matriz A e multiplicar por 0, isso me dá a matriz nula. Certo? Bom, o que está aparecendo aí na tela para vocês, o último tópico seria produto de matriz, tá, pessoal?
tem uma definição formal aqui de produto de matrizes. Está aparecendo aí na tela para vocês. Mas meu intuito aqui, pessoal, é o quê? Eu vou fazer um exemplo, tá? Acho que talvez fique mais fácil, mais simples para a gente brincar. Só para vocês relembrarem como de fato faz um produto de matriz. Só uma coisa importantíssima que a gente precisa mesmo saber é o quê? Para de fato saber e também relembrar, dado duas matrizes A e B, só a gente precisa relembrar isso fortemente, para que haja, ou para que a gente possa efetuar o produto das duas, é necessário o quê? Tá vendo que tem uma ordem, A e B aqui, né? É necessário que o número de colunas da matriz A ele seja igual ao número de linhas da matriz B. Então, o produto de matriz, pessoal, só está bem definido nesse conceito. Se eu vou fazer A vezes B, o número de colunas da matriz A tem que bater com o número de linhas da matriz B. Tá? Esse é um detalhezinho importantíssimo que a gente precisa saber. Né? Caso contrário, não está nem definido o produto de matriz. Certo? Bom, vamos fazer um exemplo. Acho que o exemplo é o caminho mais fácil aí para a gente brincar. Eu vou mudar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Voltei aqui. Multiplicação de matriz, pessoal. De novo. Lembrando, a gente precisa, antes de começar a fazer um produto de matriz, vou lembrar vocês agora como faz. Primeiro a gente tem que verificar essa condição, ou seja, se o número de colunas da primeira bate com o número de linhas da segunda. Então, o exercício está aí, considerando nossas matrizes A e B. Realize, se possível, os produtos A vezes B e B vezes A. Então, eventualmente, pode ser que não aconteça, não dê para você fazer um produto de uma matriz justamente por essa condição. O número de colunas da primeira tem que bater com o número de linhas da segunda, mas por isso que o exercício está pedindo. Dá para fazer? Vamos verificar. Tá? Vamos ver se de fato primeiro a gente pode fazer isso. Bom, vamos primeiro à matriz A vezes B. Vou escrever ela aqui para vocês. A vezes B. Antes disso, vamos verificar aqui o quê? O número de linhas e colunas de cada matriz. Matriz A, ela tem quantas linhas e quantas colunas? Ela tem o quê? 3 linhas e 2 colunas. Legal. Vamos à matriz B. A matriz B, ela tem o quê? 2 linhas e 2 colunas. Essas informações vão ser importantíssimas, pessoal, para a gente verificar se dá para fazer o produto ou não. Vamos ver. Vamos lá. A vezes B. Primeiro, vamos ver se dá para realizar o produto. A é uma matriz 3 por 2. B é uma matriz 2 por 2. De fato, pessoal, o número de colunas da A bate com o número de linhas da B. Então, de fato, eu posso fazer o produto. Tá? Então, está bem definido o produto. Ou seja, o número de colunas da A bate com o número de linhas da B. Vamos lá. Vamos colocar as matrizes uma do ladinho da outra, só para a gente facilitar nossas contas. Então, eu tenho a matriz 2, 4 e 5. 1, 2 e 3. Então, essa é a minha matriz A. Certo? E eu vou multiplicar pela matriz B, que é a matriz 1, 0, menos 1, 0. Tá? Bom, pessoal, desculpa aí a letra aí na luzinha, que não, sinceramente não é muito fácil escrever aqui online. Aqui, né? Bom, como é que a gente efetua o produto? Só para lembrar vocês. O que eu gosto de fazer sempre, pessoal? Pegar linha. Ficou um risco horrível, né? Mas a ideia é só vocês guardarem a ideia. A linha e multiplicar sempre pela coluna primeiro. E vamos lá. Linha por coluna. Linha por coluna. Vou pegar aqui um lápis preto. Linha por coluna. Então, eu vou fazer o 2 vezes 1, que dá 2. E o 1 vezes 0, que dá 0. Então, sobrou somente o 2. De novo, agora, linha por coluna. Agora eu vou pegar a coluna do menos 1 e 0.
Então vai ser quem? 2 vezes o menos 1, tá? Só para vocês, só para lembrar aqui, o 2 vezes o menos 1 mais o 1 vezes o 0. Essa é a conta que a gente vai fazer agora. Só para relembrar, como é que apareceu esse 2 aqui de novo, pessoal? Vamos lá. É 2 vezes 1 mais 1 vezes 0. Então 2 vezes 1 dá 2, mais 1 vezes 0, que é 0, que eu não coloquei. Agora vamos ao segundo. 2 vezes menos 1, isso dá o quê? Menos 2, certo? E 1 vezes 0, que dá o próprio 0. Bom, só uma coisa a relembrar a vocês, pessoal. Antes de a gente continuar as contas, é o seguinte. O resultado aqui sempre vai ser uma nova matriz, vou estar chamando de C. Nada mais é que uma matriz de tamanho 3 por 2. Tá? Então vai ser uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Tá? Só para vocês tomarem cuidado na hora de fazer a multiplicação. Então aqui vai ser uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Então vamos continuar. Então eu multipliquei a primeira linha pelas 2 colunas, os resultados estão aqui. Agora eu vou pegar a segunda linha e multiplicar pelas 2 colunas. Então 4 vezes, vamos lá. Só mais uma vez, rápido, com mais detalhes. 4 vezes 1 mais 2 vezes 0. Então vai ficar 4 vezes 1, que dá 4. E 2 vezes 0, que é o próprio 0. Por fim, vou pegar agora a segunda linha e multiplicar pela segunda coluna. 4 vezes menos 1, que vai dar o menos 4, mais 2 vezes 0, que é o próprio 0. Então o resultado deu menos 4. Eu vou escrever aqui. Por fim, eu vou pegar a última linha, que é o 5 e 3, e multiplicar pelas 2 colunas. Então, primeiro, vou fazer 5 vezes menos 1 mais 3 vezes 0. Que isso vai dar quem? 5 vezes... Acho que eu falei menos 1, não tenho certeza. É 5 vezes 1, que dá 5, mais 3 vezes 0, que é 0. Isso, o resultado dá 5. E por fim, a última linha vezes a última coluna. Então, 5 vezes menos 1, que é menos 5, mais 3 vezes 0, que é 0. Então vai dar menos 5. Certo, pessoal? Então, esse é o resultado da multiplicação. Ficou feio aqui minha matriz, tá? Mas é mais para vocês entenderem a ideia. Vou apagar aqui para não ficar tão feio. Então, o intuito, pessoal, agora é vocês pegarem os exercícios que estão na apostila aí e fazer e começar a se ambientar com esse mundo aqui novamente. Certo? Ou seja, pratiquem, pessoal, essa multiplicação. Tá? Pratiquem, porque eu sei que vocês estão um bom tempo aí sem fazer conta, sem fazer nada. Então, por favor, comecem agora a fazer de fato os exercícios e para relembrar, para se habituar e poder manusear bem essas estruturas novamente. De novo, só para frisar bastante, para a gente de fato poder fazer uma multiplicação de matrizes, é o que? O número de linhas da primeira tem que bater, ou desculpa, o número de colunas da primeira tem que bater com o número de linhas da segunda. Tá? Bom, eu fiz a matriz A vezes B. Era possível fazer. Legal. Agora, será que B vezes A é possível ser feito? Eu vou fazer aqui no cantinho, aqui, pessoal. Vamos lá. Eu vou riscar aqui do ladinho. Aqui. Vou fazer um risco aqui. Será que B vezes A dá para fazer? Bom, B é uma matriz 2. Acho que eu vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui. B é uma matriz 2 por 2. Certo? Conforme está aí na definição. B é uma matriz 2 por 2. O A, vamos ver se dá para fazer o produto. O A é uma matriz 3 por 2. Vamos verificar se dá para fazer o produto, ou seja, o número de colunas
o número de colunas da primeira bate com o número de linhas da segunda? Não, não bate, pessoal. Então aqui o número de colunas da matriz B é 2 e o número de linhas da matriz A é 3. Então, de fato, pessoal, o que vocês concluem? Que esse produto aqui, A vezes B, não pode ser feito. Tá? Não pode ser feito. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês guardem. Ou seja, não é simplesmente sair multiplicando a torta e a direita matriz. Você tem que primeiro verificar se você pode, de fato, realizar o produto. Então, nesse caso aqui que eu grifei aqui para vocês, ou seja, que ficou horrível o meu risco, né, diga-se de passagem, é o quê? Eu não posso verificar, ou seja, não posso fazer o produto de B com A, mas de A com B pode ser realizado. Tá? Então, sempre se atentar. Na hora que eu for multiplicar as matrizes, ver primeiro de fato se eu posso, se é possível, multiplicar, ou seja, verificar se o número de colunas da primeira bate com o número de linhas da segunda. Tá? Esse é um exemplo claro também, pessoal, que nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Por quê? A vezes B deu uma matriz e B vezes A nem existe, tá? A multiplicação. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham já, para começar a engrenar as coisas, entendido aí o espírito das aulas. Então, em resumo, a gente tratou sobre alguns tipos especiais de matrizes que a gente vai lidar ao longo do curso. Tá? E, claro, algumas operações nas matrizes, principalmente soma, multiplicação por escalar e, claro, principalmente a multiplicação de matriz. Perfeito? Então, eu vou parar por agora. Vou fazer um próximo vídeo para a gente avançar sobre alguns outros tópicos do curso. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.